Duas propostas por Juninho. Flamengo renovando com destaque do Mundial de Clubes e duas chegadas previstas. Saídas. Quem vai? Quem já foi? Vou falar pra vocês tudo agora. Fala, galera boa! Aqui é o Dieguinho Fly, esse é o canal Flamengo Novel e você é mais do que bem-vindo. Passado o período de avaliações finais na faculdade, estamos de volta. Queria agradecer especialmente ao meu pai pelos vídeos feitos aqui para não deixar vocês sem informações totalmente e pedir desculpa a cada um de vocês pelo conteúdo que eu deixei de passar aqui pelas avaliações do Mundial. Mas quem pensa que eu não trabalhei, transmiti Flamengo-Chelsea pela rádio da faculdade, da UERJ, junto com uma super equipe. Mando um abraço aqui aos amigos João Barbosa, Matheus Espíndola, Murilo Soares e Júlio César, que fizeram esse jogo especial comigo. Foi a primeira transmissão de jogo do Flamengo na minha carreira, e então quero dedicar esse vídeo a esses meninos especialmente. E as colegas, as amigas incríveis, Tainá Tavares, Mariana Macedo e Aldrey Oliveira, que trabalharam comigo na produção do documentário sobre a história de Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, na matéria de comunicação e cultura com a professora Cíntia Sanmartin. Então, vão aqui esses abraços especiais no vídeo de hoje. Então, a vocês, meus queridos colegas e amigos da Faculdade de Jornalismo, do Departamento de Comunicação Social da UERJ, também Faculdade de Relações Públicas, né? Vão as dedicatórias especiais desse vídeo de hoje. Então, já chega aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos recuperar os 4.000 que a gente tinha lá no outro canal. E eu voltarei. E meu pai voltará não. Você não deixou de participar. Estarei sempre. Vai estar sempre. Mais vezes. Exatamente, mais vezes. Então, vem com a gente porque agora é de pai para filho. É o nosso bate-bola. Então, vamos pra luta, galera. A parada é a seguinte. O Flamengo encerrou a sua participação no Mundial depois de ser derrotado de maneira vergonhosa por 4-2 pro Bayern de Munique. Vergonhosa pela forma que os gols do Bayern de Munique aconteceram, mas nem para todo mundo esse Mundial foi ruim dentro do Flamengo. Pro Wallace Yan, nosso camisa 64, que foi um dos artilheiros do Flamengo, artilheiro com 2 gols na competição, esse Mundial foi o divisor de águas. O jogador vindo da Ferroviária de Araraquara, São Paulo, na base do Flamengo e despontando aqui nos profissionais, vai ser efetivado com salário e contrato de profissional no Flamengo. O Flamengo tem 70% do passe do jogador, com os outros 30% pertencentes à Ferroviária de Araraquara. Dito isto, vírgula, o jogador deve ter o seu direito federativo do restante dos 30% adquiridos pelo Flamengo para que o jogador tenha a totalidade do passe pertencente ao rubro-negro carioca. E o Flamengo já recebe propostas pelo jogador, e a primeira foi do Wolverhampton, clube do João Gomes, lá da Premier League, de cerca de 20 milhões de euros. Com isso, o Flamengo recusou prontamente essa primeira investida dos Wolves e vai aumentar o tempo de contrato e a multa rescisória do jogador para que o Flamengo obtenha mais lucros com negociação. Além da negociação futura, né? Que o Flamengo quer manter em toda venda de garoto do Ninho um percentual do passe para lucrar 2 vezes. O primeiro lucro na venda direta para outro clube, para entrada no futebol europeu, e a outra parte do lucro quando o jogador for revendido, que deve acontecer agora. Por exemplo, com o Rodrigo Muniz, com o João Gomes, caso saia do Wolverhampton também. E pode acontecer com a venda do zagueiro Otávio. O Otávio jogou no Flamengo em 2020, fez dupla de zaga com o Natan e foi ao Porto de Portugal. Ele foi para um clube menor lá, do clube menor foi para o Porto, e agora está sendo sondado ao Paris FC, o rival, primo pobre do Paris Saint-Germain, que subiu para a primeira divisão na França, agora retornou à Ligue 1 na temporada 25-26 e já tem como um dos principais investimentos o cria do Ninho, garoto do Ninho, zagueiro rubro-negro Otávio. Então o Flamengo pode lucrar, não na venda futura, nesse caso porque já lucrou da venda dele para o Porto, mas como clube formador. Então vamos ficar de olho aí que pode pingar dinheiro nos cofres do Flamengo, tá certo, galera? Além da renovação do Wallace Yan, queria falar com vocês sobre chegadas. Daqui a pouco eu vou falar das saídas, tá bom? As chegadas que podem acontecer no Flamengo trata-se do meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos, joga no Dinamo Moscou, da terra do Putin. A gente não pode falar o verdadeiro nome do país, nem o nome do presidente lá,
Vocês sabem o porquê, né? Então, na terra do gente boa lá, gente boa contém ironia, ninguém vai me esculhambar aqui não, pelo amor de Deus. E o Carrascal pode chegar ao Flamengo, os clubes já se acertaram, o Flamengo já se acertou com o jogador nas bases contratuais e salariais também. E o que acontece é o seguinte, galera, o Flamengo fechou em 11,5 milhões de euros fixos pelo passe, mais 2 milhões e meio, perdão, 12 milhões de euros fixos pelo passe, mais 2 milhões de euros em variáveis pela compra do jogador, totalizando na negociação 14 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais pela negociação. O Carrascal tem 27 anos, não chega para ser reserva do Arrascaeta, ele chega para suprir possíveis saídas no comando de ataque, nos jogadores da ponta para dentro. Então, a gente já vai falar das saídas, vocês vão entender. O Carrascal chega para cumprir basicamente o mesmo papel que o Luiz Araújo cumpre dentro do Flamengo. E outra chegada, essa sim, para revezar com a Arrascaeta no setor de criação de jogadas do meio-campo do Flamengo, trata-se do meia Ezequiel Barco, argentino de 26 anos que joga no Spartak Moscou e quer retornar ao futebol sul-americano. O Barco, galera, para quem não se lembra, quando a gente perdeu a Copa Sul-Americana de 2017 para o Independiente, naquele garfo do seu Vilmar Roldan, árbitro colombiano que deu um pênalti inexistente, quem bateu aquele pênalti que empatou o jogo foi Ezequiel Barco, à época com 18 anos. Então, o Barco depois rodou pelos Estados Unidos, voltou para a Argentina, agora estava no futebol russo e o jogador tem interesse em voltar à América do Sul para ficar perto de Lionel Scaloni visando a Copa do Mundo de 2026. E ele quer defender a Argentina nessa Copa do Mundo. E também nunca é demais lembrar que o Ezequiel Barco tinha no Flamengo a concorrência do River Plate. Só que o River Plate está repatriando um ídolo do clube. Trata-se de Juan Fernando Quinteiro, colombiano, veterano de 34 anos. Então, com essa contratação do Quinteiro feita, o Barco fica com caminho livre para acertar com o Flamengo. As negociações estão no começo, mas o Flamengo pode avançar rapidamente nos próximos dias. E aí? Carrascal e Ezequiel Barco, duas peças boas, vão se encaixar no meio-campo do Flamengo. Lembrando que o Carrascal tem 27 anos, joga pelas pontas, pelo comando de ataque, mas faz a função de meia também. Não como o Arrascaeta, mas um meia atacante, não um meia armador. E o Ezequiel Barco faz a função de meia armador, esse sim na função do Arrascaeta, jogando, perdão, jogando até mais em termos de velocidade e força física do que o atual camisa 10 da Gávea. Pai, na bucha, duas boas contratações ou não? Boas. Boas? Então vamos esperar para ver, uma quase fechada, a outra em tratativas. Vamos esperar os próximos dias para ver a evolução das duas negociações, tá certo, galera? Agora, já tive a opinião do meu pai, eu também acho duas boas negociações. E agora eu quero saber a sua opinião. Vocês gostam dos dois jogadores? Gostaria de vê-los no Flamengo? Quem sai para a entrada deles? O Barco chegaria para ser titular no lugar do Arrascaeta? Ou revezaria com o camisa 10 uruguaio? Eu quero saber a opinião de vocês. Outro abraço que eu queria mandar aqui, galera, antes de passar para o próximo tópico, é o casal Carol e Evandro. A Carol também é do curso de jornalismo da UERJ, não é da área do futebol, mas é rubro-negra. E o Evandro, o namorado dela, também rubro-negro, parceiro, gente fina da melhor qualidade, todos dois. Então aqui vai o meu abraço a vocês dois. Agora vamos tratar das saídas, galera, porque a parada é a seguinte. O Flamengo não só de chegadas vai viver nesse meio de temporada. A janela de transferências para registro de jogadores oriundos do exterior abre-se no dia 10 de julho, ou seja, semana que vem. E com isso, o Flamengo tem o interesse de contratar jogadores, mas para isso, como eu falei lá nas contratações que o Flamengo quer efetivar, o Flamengo precisa ter alívio financeiro. E esse alívio financeiro se dará com a saída de jogadores. O primeiro deles, o Gerson, já saiu. O Zenit, lá de São Petersburgo, pagou a multa rescisória na ordem de 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. E com isso,
o Gerson se tornou a primeira saída que deve ser oficializada nos próximos dias aí, por conta de algumas questões burocráticas. O Gerson vai pro futebol russo e eles querem o Wesley e o Pedro. Pedro, eu vou falar no outro vídeo separado, de todo o imbróglio aí com o Mauro César, com o jornalista Mauro César Pereira, o José Boto e o Felipe Luiz e a diretoria do Flamengo, o presidente BAP. Nessa daí acertou de ter batido na mesa e cobrado de cada um o que andou falando e o que andou fazendo, prestigiando o Pedro. Então eu vou falar disso num vídeo mais detalhado. Léo Ortiz também. Léo Ortiz também. Boa, mas eu vou falar... Sabe pra onde ele vai? Já vou falar sobre isso e vou te dar a palavra, só um segundo. Sobre a questão do Wesley, primeiro, porque ela se conecta com a questão do Gerson. O Wesley tem como padrinho de casamento e padrinho da sua filha, que é a coisa mais fofa do mundo, o Gerson, tá certo, galera? Então, o Gerson tendo ido ao Zenit, eles querem o Wesley, pelo convencimento do Gerson, e querem o Pedro também. Eles querem 3 rubro-negros. O Flamengo, na figura do presidente BAP, ao meu ver, de maneira acertada, não abre mão do Pedro. Tá? Se alguém tiver que sair nesse caso do Pedro, que saia o Felipe Luiz, que saia o José Boto, mas o Pedro não pode sair por tudo que ele já suportou pelo Flamengo, e a carreira dele fala por si só, o que ele já mostrou no Flamengo e em outros clubes, tá certo? Outra coisa que eu acho também, que o Flamengo não deve vender o Wesley ao Zenit, por conta das questões que envolvem o clube em relação ao próprio Flamengo, a não ser pelo valor da multa. Pedro e Wesley querem ir ao Zenit? Paguem as multas como foi feito no caso do Gerson. Então, só a saída do Gerson vai dar uma injeção nos cofres rubro-negros de 160 milhões de reais, mais 152 milhões pela participação no Mundial, só aí totalizando 312 milhões de reais, mais cerca de 75, 80 milhões de reais que o Flamengo tinha como interesse por investir no começo da temporada, no previsto em orçamento. Para essa janela de meio de ano, o Flamengo vai ter um número de recorde de investimento na ordem de 400 milhões de reais. E, além desses 2 jogadores que eu já citei, o Flamengo vai poder se reforçar de um volante. Já chegou o Jorginho, mas com a lesão do Eric Pulgar, o Flamengo vai precisar de mais um volante, vai precisar de um ponta esquerda e um centroavante para revezar com o Pedro, ou até para ser titular no caso da saída do Pedro. Digo um centroavante porque o Juninho X, vocês sabem do que eu estou falando, né? Nosso querido Juninho. A parada é a seguinte, ele recebeu propostas de clubes da Arábia Saudita e deve ser emprestado pelo Flamengo. Esse é o 4º jogador que pode sair. O 5º, trata-se do Léo Ortiz, como meu pai falou, que tem o interesse da Juventus, da Itália, e do Olympiacos, da Grécia. Léo Ortiz, ele é Flamengo, declaradamente, e a parada é a seguinte, no caso do Léo Ortiz, galera, o jogador não quer sair do Flamengo desde que a proposta seja satisfatória para ele e para o clube. Ou seja, Léo Ortiz só sai do Flamengo nos termos que seja bom para ambos. Então o Léo Ortiz está de boa e se o Flamengo quiser vendê-lo em números satisfatórios, aí ele vai considerar a saída. Além desses jogadores, como eu já falei, o Wallace Ian pode ir aos Wolves, o Wolverhampton da Inglaterra, e não é só o Zenit que está de olho no Wesley. Voltando à questão do Wesley, a Roma, do técnico Luigi Gasperini, lá que foi técnico da Atalanta, que queria levar o Wesley no meio do ano passado, também está de olho e estuda oferecer 28 milhões de euros pelo Wesley. A Juventus ofereceu 25 milhões de euros e o Flamengo prontamente recusou, querendo pelo menos 30 milhões de euros. Tá certo? Então vamos ficar de olho nas negociações, porque esses jogadores, a princípio, podem sair do Flamengo ou podem receber propostas. Somados a eles, tem as questões do Michael, que tem interesse do futebol do Catar no jogador, e o jogador quer sair do Flamengo, além do Everton Cebolinha, que não rendeu desde que chegou, teve lampejos, teve bons momentos, mas em números gerais não conseguiu render, e o jogador também quer sair do Flamengo, além do Bruno Henrique, que por conta dessas situações extracampos, esses imbróglios judiciais, o jogador pode sair do Flamengo ao mundo árabe também. E essas 3 saídas na ponta esquerda vêm a calhar com o que eu falei para vocês do Flamengo
ter que contratar mais um jogador para a ponta esquerda e esse jogador não é o Carrascal, tá? O Flamengo vai precisar ter um ponta de velocidade. Então vamos ficar de olho que outras contratações podem chegar a qualquer momento, sendo apenas o começo da operação do Flamengo na janela de transferências, com Carrascal praticamente efetivado, faltando detalhes e documentações, e Ezequiel Barco no começo das negociações. Tá certo, galera? E aí, como você acha que deve ser a movimentação do Flamengo nessa janela? Eu quero que vocês me respondam essas perguntas com sinceridade. Até porque, além desses jogadores que podem sair, o Flamengo tem 2 negociações que vão acontecer no final do ano por fim de contrato. Mas, se chegarem propostas satisfatórias com o Flamengo ficando com o percentual do passe, o Flamengo pode ter que correr no mercado por mais um zagueiro para suprir a saída do zagueiro Cleiton, que tem contrato até 31 de dezembro, bem como a do goleiro Matheus Cunha, que também não vai renovar com o Flamengo, e os staffs dos jogadores procuram clubes para realocá-los no mercado, seja no mercado brasileiro ou no mercado estrangeiro. E o Flamengo pode, de última hora, ter que ir atrás de um goleiro reserva e de um zagueiro. E aí, o que esperar nessa janela do Flamengo? Quero saber a sua opinião aí. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Hype o vídeo, comenta bastante e compartilha. Saudações rubro-negras.